Olá, pessoal, bem-vindos à Resenha da Pauta, a nossa live de toda quarta-feira, 1 da tarde, onde a gente abre um espacinho para conversar sobre a pauta publicada na semana. Toda segunda a gente posta, uma matéria e na quarta a gente chama alguém para conversar. Olá, Madrecita, Vila Garden, querida, Arte de Sabores, Angélica. A nossa convidada já está pedindo a entrada, que é a Flor Eu Vou. Muito bacana, deixa ela entrar aqui. Oi, mãe, tô com saudade também. Roberta Pinheiro. Olá, Vivi, tudo Tudo bem, bem, tudo lindona? ótimo. Mó prazer estar contigo Aham. hoje. Muito bom. Prazer é meu, Vivi. Eu sou super sua fã, você sabe, né? Gente, antes da gente começar o papo aqui, eu queria contar para vocês o que eu passei quando eu comecei a escrever essa matéria. Porque a gente está acostumado a escrever de um jeito, né? Ah, como é que as noivas escolhem as flores e tal. E aí eu já tinha até um parágrafo quase todo escrito quando eu parei e pensei assim: o que eu estou escrevendo? O que disso é de fato verdade? Porque as noivas, a gente gosta de falar, né, do Pinterest, inspire-se, olha cada flor, escolhe cada flor. E aí a gente que trabalha na verdade com casamento, que está ali no dia a dia, que a gente não é só redatora, né, de uma matéria sobre casamento, aí eu penso, quais das noivas que eu já tive na vida real, produzindo o casamento delas, elas de verdade foram lá no Pinterest, eu quero essa rosa, eu quero aquilo lá, e aí escolhe o florista. Não é assim que acontece. Quando você escolhe um decorador, né? Esse decorador, ele já tem uma parceria. Porque o florista, ele é muito importante para a decoração. É uma parceria mesmo. Tanto é que eu começando a pensar sobre isso, porque um dos valores do Casime é a verdade. A gente toda hora pensa aqui, o que a gente fala para inglês ver, né, para noiva ver, para ser bonitinho, para ter cara de pintas, e o que é fato? O que entrega assim para a noiva falar, tá, agora eu sei o que fazer. E aí eu acabei lembrando que os casamentos eram só flores. O decorador, né, Vivi? Ele entrou para dar um além da flor. Ah, né, botar uma mesa diferente. A Uhum. primeira decoração que teve era só flor e toalha na mesa, porque eram Era, jantares. Aí deve ter uma florista criativa deve ter falado, ai gente, as mesas desse buffet aqui, vamos alugar umas mesas diferentes, ou só é, cadeira. E aí a coisa foi tomando uma proporção, e aí hoje a decoração, ela é liderada pelo decorador. Mas em outrora, ela foi liderada pelo florista, né? E essa parceria, ela permanece. Então, noiva, se você ama uma florista, se você vive no Instagram da Vivi, da Com Que Flor Eu Vou e ama a Vivi, você tem que virar para Vivi e falar, Vivi, eu adoro seus projetos. Qual decorador que você me indica que trabalhe com você? Então, assim, se você quer escolher o florista, o caminho vai ter que ser de priorizar ele e aí definir o decorador. Agora, se você escolhe o decorador, não implique com esse decorador dizendo eu quero escolher o florista. Porque vai ser esquisito. Você vai tirar uma parceria que é chave nessa produção de decoração, né, Vivi? é, Não estou depondo contra você, mas é importante dizer que é, é difícil você escolher um florista se você escolheu antes o decorador, sem né? dúvida. É um combo, né? É, até porque quando você escolhe o decorador, ele tem plena confiança naquele florista que é parceiro dele, né? Ele sabe que o florista vai executar exatamente o que ele planejou, em termos de falar a mesma língua da decoração nos arranjos florais, né? Ter uma harmonia, né? Ter uma coerência, né, nessa linguagem toda. Então, para o decorador é muito E importante conhecer, né? Eu tenho é, alguns parceiros decoradores que falam: o bom é que hoje eu tenho plena confiança e eu não preciso ficar toda hora olhando se está fazendo, se não está. Eu sei que vai sair do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente conversou, falou nas reuniões, estudou juntos. Então, isso é exato. importante. E ele vai poder focar no projeto de montagem, que é Sim, sem quase que um dúvida. maestro. Vão chegar os móveis, os tapetes, né? Exatamente. A Thaís está falando, minha mãe, que tem decoradores abertos a mudanças, sendo um florista muito bom, é capaz. Isso com certeza. É claro, né, que
às vezes você chega numa modista com um tecido que você comprou. Essas adaptações, elas existem. Mas é importante a gente partir do que é típico, do que é normal, do que é comum, né? Até para as noivas não ficarem assim, mal informadas de que elas... por que você quer esse florista? Porque já tem uma parceria. Isso não é errado. Isso é maravilhoso. Né? Alguns decoradores... A Vila Garden está falando aqui que aqui... Normalmente é a mesma pessoa. Vila Garden fala que em Recife, decorador e florista normalmente é a mesma pessoa. Aqui, eu fiz uma matéria sobre decoração, que eu acho que tem dois tipos de decoradores. Os decoradores floristas e os decoradores que eu chamei na matéria de arquitetos. Que eles criam um projeto que tem mais a ver com, né, com até arquitetura mesmo, que é juntar o mobiliário, entender essa engenharia de transitar num espaço. Porque decoração, gente, não é só uma questão estética. Qualquer design, ele também tem implícito uma localização das pessoas, a forma como a usabilidade dentro desse espaço vai acontecer, né? Um decorador pode fazer uma peça linda para fotografia e ela estar atrapalhando o teu casamento. Sim, porque o buffet não passa, porque não tem espaço de dança ou porque tem muito espaço de dança e por mais que tenha muita gente dançando, a cara ali do casamento tá de vazio. Sim. Então, assim, o decorador ele é muito importante. Tudo tem que estar harmônico, tudo tem que funcionar, fluir, e não é uma tarefa simples. Não Isso. Exato. A Vila Garden está falando que até o mobiliário. Mas isso acontece aqui no Rio também, acho que em todos os estados. É uma dinâmica muito comum de ter um local de festa que já agrega todos esses componentes, né? O mobiliário, flor... aqui também acontece isso. Mas, de qualquer forma, só respaldo o que eu estou falando. Se a noiva escolher o Vila Garden, ela vai escolher dentro daqueles profissionais uma estética que ela desejar. Mas a troca dessa parceria é ruim. E o que me leva à segunda situação, que quando eu fui qualificar, assim, o que eu digo para uma noiva, assim, quando ela for escolher um florista, se ela for escolher, o que ela deve pensar nele? É claro que a gente já fala do estilo. O meu estilo, eu gosto do estilo. Estilo é importante. Mas, assim, e preço, né? Claro, tem formatos e tipos de fornecedor. Mas a confiança, eu acho que é o mais importante. Eu acho que é valor, estética e confiança. O valor é o menor deles, porque quando você falou assim, um decorador ele tem que confiar que você vai fazer com aquela estética dele. Ok, porque ele já confia, você já parte da confiança, você não está pensando nisso. Então, a tua entrega para o decorador é a confiança de que o que ele pensou vai ser traduzido em termos de flor. Mas um ponto antes de chegar em você, que é maravilhosa, você confia nesse profissional? Porque o preço da flor, gente, o florista não muda. O preço do florista é o trabalho dele. Então, se o florista é muito barato, qual é o milagre? O que esse cara está fazendo? Ele pode estar fazendo aquela história de coisinha com um monte de matéria-prima bem pobrinha e uma ou duas flores mais caras e enganar, né? É um buffet, flor. Tem alguns itens de casamento, cerimonial, que são perigosos. Porque você pode tomar gato por lebre, se você escolhe um preço baixo. Exatamente. Porque tem coisa que não tem como ter preço baixo. Você vai conseguir uma batedeira muito boa por R$70? Não. Você vai ter uma lá que vai servir um tempo. Você pode entender que você quer esse produto, mas você sabe o que você está levando. E aqui no meio de casamento, eu acho que as pessoas acham que dá tudo no mesmo. E não dá. Não. E não dá. Né? E infelizmente você descobre no palco, né? As luzes, os holofotes estão lá e aí você descobre que, puxa, não tá bem como eu queria. Exato. Né? E não tem como fazer de novo, né? Não tem uma segunda chance. Então é muito importante acertar. E ter a consciência. E confiar nesse fornecedor. Exatamente. Buscar referências para confiar. Porque você não vai confiar porque o Instagram dele é muito legal e tem muita curtida. Isso daí não é índice de confiança. Índice de confiança é pessoas que eu confio, conhecem. Procura um elo de alguém do setor que é o seu cerimonial, geralmente, né? Mas tenta buscar algo offline, alguma referência, alguém que diga, não, é um profissional bom, bacana e super funciona, porque é muito importante. A flor tem um preço caro, não é um job fácil, né, Vivi? As pessoas se enganam. Cada um tem a sua expertise, né?
e acham que flores, não, mas flor, bota uma florzinha aqui, uma florzinha ali, não vai ficar tão caro. E não é assim que funciona, né? As flores são caras, sim. Obviamente que você tem Exato. flores mais caras e menos caras, mas você tem uma série de variáveis que você tem que considerar quando você vai fazer o casamento, para que você tenha flores adequadas, adequadas ao clima, adequadas ao ambiente, né? Adequadas até, por Sim. exemplo, ao local, né? Você não pode colocar uma flor que tem um cheiro muito forte, por exemplo, num ambiente super fechado. Num lugar muito fechado. Não dá, né? Verdade. Então, assim, tem uma Verdade. série de coisas que tem que ter um mínimo de entendimento, né, de habilidade, para fazer com que tudo fique bonito no dia, né? Então, isso custa. E a experiência para saber qual é a flor que você faz o arranjo de manhã e a flor à tarde tá murcha. Ou as que aguentam mais, isso é experiência, né? É tempo ali, né, no trabalho mesmo, né? Não é que uma pessoa que começou agora não possa aprender, mas tem uma escola aí, tem um tempo de experiência até que isso fique afinado, né? Sem dúvida. Todos nós temos uma trajetória e a gente sabe que nossos cobaias do início sofreram com a gente algumas coisas. Então, né, é importante pensar nisso. Não, Né? Então, Vivi, outra coisa que eu acho interessante da gente falar aqui é essa questão estética, né? Quando você escolhe um casamento, eu quero ele super romântico. Poxa, Vivi, você arrasa, né? Você é super nesse quesito, né? Dos românticos e tal. Aí, quando alguém escolhe, então eu quero tons de rosa. Aí é claro que no orçamento até o decorador bota, né? Vai ser um mix de rosa e escolhe por alto as flores. Qual é a verdadeira escolha da noiva em relação à flor, o tipo de flor? É escolhida uma gama de cores, e aí no dia você vai ver lá no leilão, sei lá, quando vocês compram, olha, essa noiva quer rosa, e a rosa tá mais barata que, sei lá, uma outra flor rosa. E aí você compõe esse budget. O que é escolhido e você executa e o que você tem só como parâmetro e na hora você faz o que é melhor para o cliente? Entende a minha pergunta? Entendo. Tipo, eu não vou definir, eu quero bromélias amarelas, não sei o que. É assim? Também. É assim também, né? A gente tem alguns projetos que tem alguns pontos muito específicos, né? Por exemplo, vou falar aqui de uma flor que caiu no gosto popular, embora não tenha nada de popular, né? Uma flor bem cara, por sinal, que é a proteia, por exemplo, né? Sim. Eu tenho noivas, decoradoras, né, que chegam e falam, cara, tem que ter proteia no meu casamento, porque eu amo proteia, porque eu acho lindo, maravilhoso e tal. E embora a gente já tenha uma oferta maior do que antes, do que há 2 anos atrás, enfim, das proteias, elas continuam sendo flores muito caras e a gente ainda tem o receio de garantir que vai ter proteia no dia do casamento dela. Porque a gente continua com 1 ou 2 produtores de proteias no Brasil para atender toda a demanda. Então, assim, às vezes você conta com aquilo, você reserva com antecedência, você passa o seu pedido, mas no dia eu posso ter um problema e não chegar a proteia aqui no Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Claro, até porque você está escolhendo uma coisa viva, né, realmente. Pode ter alguma... Exatamente. Então, assim, tem pedidos muito específicos que eu procuro colocar um plano B, né? Olha, eu quero a Garden Rose vermelha. Tá, mas se a gente não tiver a Garden Rose vermelha, eu posso colocar outra rosa ou uma dália vermelha, alguma coisa assim. Eu procuro deixar um plano B para a gente não ter surpresas, porque você gera uma expectativa, né? E o que eu mais quero é realizar. Ô, Vivi, quando você... Claro. Superar, né? Que ela fique super feliz, que deu tudo certo. Mas quando a Angélica perguntou o valor da proteia, deve variar um pouco, né? Mas no... Porque, assim, uma coisa que a Laura até citou a respeito de leilão. A gente tem algumas formas de comercialização de flores no Brasil. Uma delas é leilão. E a grande maioria das flores que chegam pra gente chegam através de leilão também, né? Então, essa semana ela pode bater um preço lá em cima, porque teve muita procura e pouca produção, então é lei de oferta e procura.
E aí, na semana que vem, aquela produção que ficou meio represada, atrasou por conta do clima, né? A gente vai ter um volume muito grande da oferta desse produto. E aí o preço cai. Uhum. Então, olha como é complicado a gente fazer preço de flor. Como é complicado precificar isso, né? Né? A É. gente tá assim, A ó, Thaís perguntou qual é a proteia, que ela... a proteia, por exemplo... Ó, a proteia, Ah, descreve a proteia, porque tem gente que não sabe qual é a proteia e tá curiosa. Tenta a descrever a Ó, proteia aí. Google, vai no Google que você vai saber, tem uma infinidade de tipos, mas aqui no Brasil tem muita proteia cinaroide, que é o que as pessoas gostam, né? Que é uma flor sul-africana, de origem sul-africana. Ela nossa, ela é grande. Pensa, ó, Ela é tá vendo a minha grande. mão assim? Tem muito em Ela começa buquê. assim, as pétalas, ela parece uma alcachofra, mas num tom rosa, Ah, uma com as cachorra. bordas de vinho, entendeu? E ela é É. exótica, ela é Ela tá bonita. muito nos buquês, né, Vivi? Entra bastante. Ela tá fazendo muita presença nos buquês, porque como ela é muito cara, não adianta jogar ela né, num arranjo enorme, onde ela não vai ter uma presença marcante, né? Por exemplo, eu já tive noiva, projetos que a noiva, olha, o projeto que a noiva gostava muito de proteia, a gente falou, olha, tudo bem, proteia é cara, né? Tem que fazer caber dentro do orçamento, do budget que ela tem disponível. Então, me fala o caro. Tenta, assim, não precisa se comprometer com isso, mas tenta arriscar um na CADEG. Problema nenhum. Olha, há 2 semanas atrás, para você ter uma ideia, a proteia estava R$ 130 uma unidade no fornecedor aqui no Rio de Janeiro. Eu olhei e falei, é sério? Tá falando sério? O que é isso? Mas assim, óbvio. Gente, se tiver noivos empreendedores aí, vai criar proteia. É muito difícil a produção da proteia. Cultivar, né? Mas assim, ela, no momento onde tem uma produção, o volume cresce, ela chega a custar R$ 70 a unidade. Olha como varia, entendeu? Então, assim, é muito difícil você... É quase o dobro, né? Pois é. Então, assim, proteia, essa é a cinaroide, mas você tem alguns outros tipos. Tem aquela que é toda aberta, que a gente chama de proteia king. Tem outras proteias que são menorzinhas, que tem uma laranja, a outra é amarela. Essas são mais baratas, né? São diferentes. Olha que legal a Villa Garden dando a opinião deles, que lá o preço também tá dentro dessa faixa. Bem legal quando tem o resto do país dando seu quote, né? Pra gente ver o que é semelhante, o que é diferente. Isso é uma coisa que a gente aqui do Casem está sempre colecionando. O que é uma unidade de conjunto Brasil em casamento, né? Em termos de preço, do que cada um faz e como faz. Então, adoro aí. Quem não é do Rio, por favor, sempre dá esses insights que ajuda todo mundo. Sem dúvida. Mas, Vivi, para concluir esse papo que a gente está tendo aqui, quando você discute com essa situação, beleza, tem proteia aqui no nosso cardápio, mas tem essa ressalva de que pode não ter. Aí essas são as opções e tal. Esse papo, ele geralmente é com a decoradora ou você tem mesmo, depois que ela fechou com o decorador, depois ela chega em você? Ou isso não é típico? Como é que é geralmente você conversa com a decoradora ou com a noiva? O meu ou isso varia bastante? Maior é com o decorador. Mas eu tenho, sim, participado de reuniões com noiva. Às vezes a noiva entra em contato comigo e a gente acaba falando. Legal. E até para reforçar, porque esse papo todo, por exemplo, que eu tenho com relação a uma flor que pode não ter no dia do casamento, eu tenho com o decorador. Quando ele me passa o projeto e as especificações, quando tem, né, de uma flor ou outra. Então, eu explico. E às vezes ele tem uma certa resistência ou até dificuldade de explicar, da noiva entender ou aceitar. E aí ele pede para entrar na jogada, para conversar com a noiva, né? E falar para ela, corroborar o que ele disse já, né? Então isso acontece também. E outras vezes eu... Até porque você não pode dizer para uma noiva que não dá para ter proteia. Falou, não dá sim, eu vejo no casamento dos outros, eu quero, né? Não, e é muito interessante porque é isso, de uma semana ter e da outra não ter. Como assim, justo no casamento dela, que ela ama, não vai ter, entendeu? Então, enfim. Mas para essas flores... Mas é isso, casamento... Mas só para fechar, por exemplo, num projeto onde a noiva ama a proteia, eu não preciso ter proteia no casamento inteiro. Mas em lugares de destaque, por exemplo,
no arco da cerimônia, né? Porque isso, Isso, pensa, isso. a gente pensa muito na foto, no que vai ficar depois, né? Na lembrança também. Então, Uhum, aonde vai ter fotos bacanas? isso. Vai no altar, na mesa de doces, no buquê da noiva. É. Então, tem É. alguns Isso é locais um que a gente... conceito, inclusive, clássico de decoração, né? São pontos focais, né? Sim, Se sim, você sim, espalha a plateia em todo o casamento, você esvazia o poder dela, né? sim. Ela, quanto mais você determina um ponto focal e faz daquilo um item, você tem que ter luz e sombra, né, na estética. Entendeu? Porque tem que ter contraste. Então é importante que a passarela seja dela, né? Já que, enfim, ela é tão cara, né? E eu acho importante falar aqui também que o assunto é flor, e muita gente acha que o buquê ou a lapela, eles estão aí inseridos nesse contexto do design floral da festa toda. E eu fiz uma matéria uma vez só sobre lapela, e é importante dizer que paisagismo, florista e esse trabalho minucioso da lapela e tal são profissionais diferentes porque são habilidades muito diferentes para lidar com cada uma dessas esferas, né? Eu estava falando com a Vivi para montar a matéria, aí eu falei, pô, Vivi, mas no seu projeto de flor, você não leva uma venca, um monte de vasinho de planta? Ela falou, eu levo, mas as plantas pequenas, vasos que eu carrego, né, Vivi? Foi assim que eu peguei. É, Então, vasos médios e grandes, que você tem um job que é mais parecido com o de mobiliário, que é carregar peso e botar um cachepô, um vaso grande no lugar, é trabalho do paisagismo. A gente teve uma live há pouco tempo sobre isso. E aí as plantas, quando forem usadas no sentido de decorar, fazer um design floral em cima das mesas, aí é o florista que faz também esse trabalho com plantas, né? E o buquê, a lapela, isso daí, aí então é outro trabalho, né, Vivi? Porque é muito minucioso, tem a questão do caule, de como envolver, não pode botar papel crepom que depois mancha o vestido da noiva. telefone, Tem um monte de coisinha aí, um monte de ciência, e né? tem, e tem o fator tempo, né? Numa produção de casamento, o tempo, ele corre, parece que o relógio acelera, né? Então, muitos designers florais, eles já instituíram que eles não fazem buquê, não fazem lapela, porque realmente tem essa questão do tempo, né? Eu ainda faço, Uhum. eu faço, Mas você tem confesso, dois trabalhos separados, né, para lidar. sim, sim, É a sem com que dúvida. flor eu vou buquê, né? Você tem equipes separadas, né? Sim, até porque muitas vezes quem faz o buquê, assim, 98% das vezes quem faz o buquê sou euzinha, né? Não é alguém da minha equipe. Uhum. E acaba que as lapelas Legal. também fazem. Então é no dia do casamento, sábado de manhã, que eu faço. Ou às vezes eu levo para minha casa o trabalho à noite e faço as lapelas. Levo no dia seguinte, na Ai, que caixinha. delícia. Então, assim, é um trabalho minucioso, né? E a técnica muitas vezes é diferente, né? Então, você tem um florista que ele é É, ótimo, ele é. faz arranjos maravilhosos, grandes, faz instalações florais tal, mas na delicadeza, ele não tem, talvez, essa habilidade. Então, eu não posso colocar ele para fazer isso, né? Então, é respeitando até as Isso. habilidades de cada um que a gente acaba separando o trabalho do designer floral fazendo a produção do casamento e lapelas e buquês de noivas. Perfeito. É isso, são profissionais diferentes. É como Sim, você chamar de repente um músico para fazer a banda do casamento e às vezes ele não é adequado para ser a orquestra do casamento, né? E pode ser que uma faça os dois. Porque, né, enfim, fez um produto fechado, bem pensado para esses dois. O ruim é quando você fala, faz o buquê, não tô acostumada, mas eu faço para você. Aí, cuidado, aí é uma escolha. Eu digo que não tem nada certo e errado. Se você fechou com um florista e ele virou e falou, tá, não é a minha função, mas eu arrumo um buquê para você e isso não é tão importante para você e tal, ok. É uma questão de compor custo-benefício, etc e tal. Agora, se você ama buquê, se na tua pasta tá cheio de buquê, você tem uma expectativa com buquê, é importante para você, foca num profissional especializado, entendeu? Porque o casamento, depois que ele cresceu para todos os lados, música, DJ é importante, buffet é importante, tudo é importante.
Então você naturalmente vai ter aí uma ciência de escolhas, né? E aí em alguns lugares vai abrir mão, né? E aí, enfim, quer abrir mão do buquê, fazer com uma equipe que é de design floral grande, tudo bem, mas alguma perdazinha tem, porque são expertises bem diferentes, né? Então fica atento aí também com isso. Vivi, queria saber de você uma coisa que me incomoda pra caramba nessa história, que é o desperdício. A gente já viu algumas iniciativas, pessoas que fazem aquele combinadinho de depois do casamento buscar as flores e distribuir. A gente ainda não amadureceu isso, né? Você sabe por quê? Você acha que um dia vai ter essa saída? Qual é, sabe? Tem o plantado, né? Que já foi um alento aí para as noivas ecológicas, mas ecológicas não, espero que todo mundo seja. Falei assim, pareceu pejorativo e eu sou uma. Mas, Eu entendo. sabe, a gente aqui do caso tem vontade de um dia abraçar uma causa dessa ou apoiar alguém que faça. Você vê isso funcionando? Você já participou de alguma iniciativa dessa? De que alguém. Volta e meia, quando eu falo isso, todo mundo traz caso. Ah, tenho isso, tem aquilo. Mas por que eles não ficam famosos de fato? Por que eles não entram aqui na veia do dia a dia da gente? O que ainda falta nessa atividade que poderia ser mais eficiente para entrar no mainstream? Que todo casamento tivesse a sua saída do desperdício. Você tem alguma ideia? Vai pensando sobre isso. Acho que a gente devia todo mundo pensar um pouco sobre isso. Hoje o que a gente tem é uma questão de tudo gira em torno do voluntariado, né? Hoje a gente tem o trabalho, por exemplo, da Flor Generosa, mas ela é 100% dependente de voluntários. Ou seja, ela se dispõe a buscar, no término do casamento, os arranjos florais, a levar para um local, a transformar esses arranjos grandes, pequenos, enfim, em outros arranjos menores e fazer essa distribuição, principalmente para essa distribuição, enfim. O que acontece? Como dependente de voluntariado, tudo tem que casar. Então ela tem que ter voluntários para irem buscar a flor, tem que ter um frete voluntário para pegar isso. Existe um custo, né, gente? Então, assim, tudo não, tem que deixar de ser voluntário. E aí ela ainda os noivos com voluntários para fazerem novos arranjos e depois outros voluntários para distribuir. Então, assim, é difícil. Às vezes eu recebo... é difícil. Ela me passa mensagens. Ah, você vai ter evento esse final de semana? Então, é uma pessoa que fica vendo quem vai ter evento e pode disponibilizar as flores. Claro. Mas não alavanca. Tem um monte porque de quando não tem, né? Eu acho que... ela não vai ter... Desculpa. Eu acho que é uma possibilidade... Eu acho que as noivas... Fala. Eu acho que é uma possibilidade das noivas, por exemplo, terem isso em contrato. Seria uma taxa, não sei, ou a casa de festa, né? Ter uma taxa para que depois outros profissionais viessem e fizessem novos arranjos daqueles que sobraram, né, do casamento e que fossem distribuídos, né? É uma alternativa. Exato. Eu acho que a noiva pagaria uma taxa que fosse de distribuição, de reuso de tudo, né? Porque aí junta nesse pacote tudo que puder. Eu sei que buffet tem uma questão bem mais complicada de vigilância sanitária, que não é possível, mas enfim, tem muito ali que é possível. Inclusive, insumo de matéria-prima, de toldo, de plástico, que pode ser destinada, enfim, para sucata de pessoas que poderiam fazer dinheiro com isso, né? Enfim. Mas é só o interesse, porque flor é de cara, quando você pensa em desperdício e tal, a flor tá aí ligada nisso. E eu fico muito pensando no futuro do casamento. E eu acho que a gente não vai ter um futuro lindão se a gente não for social e ambientalmente consciente. E eu acho que dá, entendeu? Tem um monte de coisa bacana pra gente fazer aí, sabe? Mas tem que ser sustentável e tem que ser, poder ser alavancável e que empregue muita gente, sabe? Qual o maior valor que ela fez de flores no casamento? Gente, flores, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu juro. Tem aqueles casamentos libaneses, né? Então, assim, independente... Ô, Vivi! A outra pergunta é assim, casamentos pequenos, o orçamento é bem menor. Depende, né? Se você quiser um casamento inteiro de orquídeas maravilhosas em cima, embaixo, dos lados e tal, pode ser um orçamento super alto.
Então, assim... Ô, Vivi, nesse caso aí que você está falando, não é nem só isso. Não é nem só a questão da qualidade da flor ser cara ou barata. A gente conversou sobre isso para eu escrever na matéria, aí eu pensei, não é só isso. É porque, por exemplo, vamos fazer um casamento bem pequeno, tá? Meu casamento é para 60 pessoas. Ele vai ter que ter um altar, né? Eu vou casar, então o altar é igual. Tudo bem que você pode fazer uma coisa menorzinha, mas esse daí já vai. O buffet já vai. A entrada, mesa de doces, já vai. Então, a verdade é que você diminui o número de mesas de convidados. Ele tem uma proporção ali que diminui. Mas o plano principal, ele não altera muito. Vai ter os porque qualquer mini wedding tem a mesa... Né? É uma proporção, mas ele tem uma saída já alta. Que os mesmos locais, por muitos convidados ou menos, eles já são... Né? Vai ter uma mesa de entrada... Vai ter o altar. Esse mínimo aí, ele vai existir, né? Vai. Então, tem proporção menor, mas um mini wedding, ele não tem flor tão barata. Muito pelo contrário. Quanto maior o casamento, o orçamento de flor, ele tá mais diluído por convidado do que um mini wedding, né? Sem dúvida. Com certeza. Um mini wedding tem uma proporção de flor muito grande, né? Normal. Ô, Vivi, e os vasos que você usa, isso você tem um repertório de vasos ou isso é sempre ou aluga-se, o decorador te manda esses vasos e você faz o arranjo já neles? Como é que funciona essa escolha da onde a flor vai estar? Eu trabalho com quase 100% locado, né, desse material. Como eu tenho trabalhado muito em arranjos mais orgânicos, eu tenho trabalhado com muito tronco, com aplicações que eu amo de paixão. Assim, a maioria esmagadora dos casamentos que eu faço, eles começam à tarde e vão para a noite. Então, são locais abertos, né? Tem a luz do dia. Geralmente tem natureza em volta, que já envolve. Então, até para ter uma comunicação mais harmônica com o entorno, eu uso muito material nesse sentido. E eu tenho no meu acervo essa questão de troncos, enfim, coisas mais naturais. Porém, os vasos, cachepôs, essas coisas todas acabam sendo locadas. Eu não quis... Isso é bom, né? Porque não fica tudo igual, né? Exatamente. Porque cada um quer de um jeito, de uma cor. Aí, nossa, eu vou ter que ter um galpão só para ter um acervo, né? E também, não é errado. Tem alguns profissionais que preferem ter o seu acervo. Mas eu optei por não ter. Não, essa deve ser uma escolha que tem a ver com os valores da empresa. Pelo seguinte, é claro que se você tiver os vasos, é alguma vantagem para o decorador. Porque ele pode dizer, já tenho vaso, não preciso alugar. Só que a entrega final vai ser mais igual. Todos os casamentos vão ter mais ou menos os mesmos vasos, porque o decorador está sempre amarrado no orçamento, ele tem que fazer caber. Então eu falo, não, os vasos da Vivi são legais, vamos com o vaso dela. Porque é claro que você vai ter escolhido alguma coisa legal, e é claro que dinheiro não está sobrando, é claro que vai com o vaso da Vivi. Então vai ficar tudo igual. Quando você corta essa possibilidade, você cria tudo bem, essa situaçãozinha, mas você entrega a pluralidade, né? Quando escolhe você vai ter, pela escolha ali do material onde o vaso vai estar, o design da coisa muda muito. Eu tô falando isso, eu não quero falar de pessoas, mas tem gente que você olha e você sabe de quem é a flor pelo vaso. Eu tenho isso, eu já sei. E isso me incomoda um pouco, entendeu? Porque me parece tudo igual, né? E aí fica essa pergunta, eu sempre fico curiosa, tanto de buffet também. O que faz a diferença, né, de um buffet ou outro? Se ele já tem todo o material, fica tudo um pouco repetitivo. Eu sei que a gente vê repetitivo e a noiva não vê nada repetitivo. Então também tem esse outro lado da moeda, né? Porque flexibiliza e o casamento é dela, ela não tá botando em série aí para ver todos em conjunto. Então assim, mas são enfoques, né? Nenhum tá certo, nenhum tá errado. Mas eu gosto de não ter o vaso igual. Eu acho que no final das contas você entrega uma personalização na raiz. E aí você tem mais liberdade de criação. Entendeu? Eu prefiro, eu penso assim. Você quebra essa ponte. Sim. Aqui não vai ser tudo igual, não tem esse básico comum. Vamos criar
Qual é E a até, cor do teu casamento? até porque eu não tenho, por exemplo, eu não sou uma designer que faz um único estilo, né? Por exemplo, eu transito muito bem em todos os estilos, do tropical ao romântico, ao um pouquinho mais moderno, ao boho. Então, eu tenho essa flexibilização. E eu gosto muito de ter essa oportunidade de trabalhar com todos os estilos. É muito Uhum. instigante, é muito legal você ter projetos desafiadores, né? Eu acho que o que Quebra a imprime, monotonia, né? sem dúvida, e eu acho que imprime talvez uma marca da Com que Flor eu Vou é o mix floral. Independente do estilo, a gente tem um mix muito diferente, muito rico, né? E isso é uma característica minha. Eu gosto de misturar bastante as flores, né? Independente se vai ser tropical ou se vai ser super romântico, enfim. E isso cria os tão desejados arranjos desconstruídos, onde você tem muita sombra e luz, profundidade, volumes diferentes. Enfim, e transitando em todos esses estilos, eu tenho aprendido muito, né? E isso é muito rico para mim. E eu acredito que quando as pessoas olham uma decoração de flores, ainda que tropical ou romântica, elas conseguem diferenciar um pouco, né? Aí aquilo ali eu acho que está com Com carinho de certeza. compor, aquilo de outro florista, enfim. Legal. Eu estava falando com você, né? A Thelma, qual é o nome, meu Deus, esqueci. Os de São Paulo. Quando eu olho uma decoração deles, eles são super. É a Thelma Hayek e o O Fábio Bogato e a Thelma Hayashi. Fábio Borgato e a Thelma. Sou Gente, super quando eu vejo um arranjo do Fábio Borgato, você pode dizer que é outro que eu vou falar, não é que eu sei que é dele. deles, Eu né? sei. É dele, você não inventa que eu sei. Porque ele, assim, ele não tem um estilo mega alternativo, ele faz só o romântico Ele é romântico, exato. naquela É a pegada, grandiosidade que o romântico pode dar. sim. Né? Eu acho que é, ele chega no âmago, é quando você tem a essência. Quando você olha, você fala, meu Deus do céu, eu tô num casamento, tem aquela cara de Provence, Se você tira uma foto, parece um quadro de natureza, né? É muito bonito, é muito bonito. E é isso, é um estilo, né? Deixa eu ver o que a Vivi tá falando. Agora com a Covid, enquanto a gente não tem a vacina, vocês estão pensando em usar alguma estratégia para tentar ter um certo social distance? Tipo usar vasos e flores para aumentar espaço entre as mesas? Pô, mas é um jeito caro, hein, Vivi, de aumentar espaço entre as mesas. Tô falando até com a Vivi que respondeu, porque a nossa Vivi, né, também, são duas Vivis. Não sei, mas eu gostei dessa ideia. Eu tenho pensado muito sobre isso, sim. Como é que vai ser essa distância social, né? O buffet, tudo que é de alimento vai ter uma diferença. A flor eu acho que é o menos impactado, né? Que a sua entrega ali é de uma logística com funcionários, de estarem, né, preparados para fazer a Até porque entrega. a gente, na verdade, a produção toda, ainda que no mesmo local, ela é afastada, muitas vezes, da onde está acontecendo a montagem, né? E depois a gente Isso, vai para colocar as coisas no lugar, né? Eu acho que aí, tomando as medidas, exato. obviamente, de precaução, a gente não tem maiores problemas, né, com relação a isso. Mas Exato. agora, na arquitetura, né, no layout de como Isso, vai que é o que ficar ela está isso, é, colocando. aí é uma questão a se pensar de Pode fato. ser que tenha uma participação. Por exemplo, estou tentando inventar, Vivi, aqui junto com o teu site. Pode ser que na igreja tenha um vasinho em cada cadeira, sim, cadeira não. Pode ser. Bonitinho, uma forma de dizer, ó, aqui você não pode sentar, né? Porque na mesa da festa é fácil. Você vai tirar cadeiras, você vai botar um mise en place faltando, né? Um sim, Sim. um não, ok, igual os restaurantes, né? A questão dos doces, a gente ainda está aqui especulando bastante, mas acho que eles vão ter que vir fechados. Docinho É, aberto em forminha, acho que está com um tempo aí não. meio ou redomas, não sei. Alguma coisa vai ser feita em relação aos alimentos e bebidas. E a flor, como ela colocou, eu no primeiro momento eu achei caro, porque eu imaginei vasos separando as mesas caro, porque planta, né? Enfim, separar de outra forma, mas na cerimônia poderia ser.
Tem todos os bancos, né? Se for numa igreja, porque se for num lugar ao ar livre, separa os bancos também, né? Sim, Não sem bota dúvida. banco. Enfim, eu tô ansiosa É, para ver os primeiros é, casamentos eu acho que a e, criatividade vai ter que e rolar ver o solta. brasileiro criativo solar em cima. E, gente, a gente vai fazer isso muito bem, sinceramente. Eu acho que põe fita é mais barata, a Sônia tá falando. Alguma coisa mais barata do que planta, eu acho. A gente, enfim. Mas, enfim, acho que alguma coisa aí com planta pode ser feito sim, porque a planta aqui, enfim, né, ilumina tudo lá. Que mais? Vivi, quando uma pessoa quer, por exemplo, um casamento tropical ou romântico, quando ela define um estilo, ela está definindo também um orçamento? E, por exemplo, se eu falo assim, olha só, eu só tenho X para fazer meu casamento. Eu não poderia ter ele romântico, porque romântico precisa de muita flor. Então é melhor eu ir para uma vibe mais natureza verde. Fala sinceramente, porque eu sei que é claro que se eu quiser um casamento verde, com tudo e muita coisa, ele pode ficar muito mais caro que um romântico, né? Isso é claro. Todos os estilos podem ser mínimos e máximos. É isso que eu ia falar. Não é Mas porque é romântico pensando. é muito, né? Exato, você pode fazer um romântico com uma flor bonita de orquídea rarefeito, né? Dá para ficar muito bonito. Mas você pode dizer isso, olha, então é uma dica. Se você quer mesmo, se é importante para você fazer muito bem acabado, bonito, escolhe esse estilo aqui que você vai ter como segurar um pouco mais o orçamento. Eu acho que Você diria isso? Que tem como? eu acho que aí a gente tem algumas variáveis que têm que ser analisadas em conjunto, né? Não é só o estilo, mas é o local e a época do ano. Né? Então, assim, eu acho que o estilo, o local e a época do ano, se você avaliar e olhar bem, você consegue falar, olha, para esse estilo, nessa época do ano, aqui nesse local vai ser um pouco mais caro. O local, porque às vezes da flor não é dali, não é nativa dali, por exemplo. As nossas flores aqui, a maioria vem de São Paulo, leilão ou cooperativa, enfim. Elas chegam aqui um pouco mais caras do que elas são em São Paulo. Tem frete, tem distribuidor, enfim. Uhum, perfeito. Mas nós também temos flores produzidas, por exemplo, na nossa serra, que podem ser utilizadas e que vão ter um valor um pouco menor do que as que vêm de São Paulo. Ou as nossas flores tropicais, que também são produzidas. O Rio de Janeiro é um dos maiores produtores de flores tropicais no Brasil. Né? Então, tudo isso é uma questão de aproveitar a geografia. A outra questão é a época do ano. Né? Eu vou querer orquídeas não, perdão, tulipas em fevereiro. Não tem. Ou se tem, vai estar Entendi. caro, porque aí é sob encomenda, porque existe um processo de congelamento de bulbo que tem que ser retirado. Você pode até encomendar, se for uma quantidade grande, mas vai custar muito mais caro. Então, eu acho A Vila Garden está falando aqui também que verde também é caro, que isso é um engano, né? Então, quando eu te pergunto se é o estilo que define, aí você me responde, não é tanto o estilo. É muito mais uma época de oferta dessa flor, da geografia que impacta nesse preço. Então, não é exatamente um estilo. É muito mais um combo disso tudo em relação à oferta de flor na época, né? Por exemplo, você vai falar para mim, eu queria um tropical, e o tropical tem esse estigma de ser mais em conta. Que as flores tropicais, elas são mais acessíveis que rosas inglesas e hiacintos, e, enfim, outras flores que compõem um estilo romântico. Elas são mais baratas. Mas aí você fala, mas eu quero um tropical chique. Aí você começa a trazer orquídeas. E aí vai ficando mais caro. Então, vai ficando mais caro. É o que a Jaque está falando, né? Que depende mais das flores do que do estilo. Né? O que você falou, só folhagem. Você pode fazer um romântico de margarida. Pode, né? super. Você fala da folha, né? As folhas ficam mais baratas, coloca mais verde e tal. Foi-se a época. Hoje a gente tem folhagens que são super caras, né? Então, assim,
Depende, né? Se você for fazer um negócio com design, porque se for para pegar um monte de folhas e colocar ali como arranjo, mas se você quer um Claro. mix, Não é o caso. você quer design, você quer estilo, coisa e tal, ela também vai ser um pouco mais cara, porque aí você vai mesclando coisas, folhagens mais caras, com sementes, com folhagens um pouco mais em conta. Enfim, tem uma diferenciação, mas não é esse universo oposto que as pessoas imaginam, sabe? Não é. Eu fico pensando, se isso passa na minha cabeça, que trabalhei tanto tempo com casamento, vendo os orçamentos de verdade ali, se isso passa na minha cabeça, imagina, acho que a maior parte das noivas deve assumir que se elas escolherem um determinado estilo mais verde, elas vão ter um valor mais barato. Aí ela chega lá e vê que não é isso. E ela poderia estar livre na escolha dela, né? Sem dúvida alguma. Então, assim, meninas e meninos, não é o estilo que vai definir esse orçamento, né? Não. É uma questão de escolha de flor. É por isso que escolher um profissional de confiança é mais importante do que o preço dele e mais importante, às vezes, do que o estilo. Principalmente se ele for eclético e um bom profissional. Porque a confiança é o que define. Se ele vai saber trazer o teu estilo e o que você imagina para dentro da decoração e se ele vai realmente fazer a melhor escolha na hora da compra da flor, na hora de ser honesto, de falar, olha, não é bom para ela o que ela escolheu para ela mesma. Hoje, nesse dia, a flor tá um absurdo de caro, então eu vou usar um pouco menos do que era combinado aqui dessa flor e de repente vou trazer mais essa daqui porque é melhor para o cliente, né? Porque você tem, do momento em que fecha um projeto e faz uma escolha, você vai lidar com essa escolha no momento futuro. E aí vem a confiança no cerimonial, no florista, no buffet, porque aí isso não fica claro para as noivas, né? Do quanto na hora que se escolhe uma coisa, muitas outras variáveis vão mudar e uma revalidação dessa escolha vai ter que ser feita na hora H. E Sem aí dúvida. você tem que confiar nessa pessoa para ela fazer as escolhas por você. E se você deixar claro para esse profissional o que você valoriza, você vai deixar ele escolher por você melhor ainda. Por isso que, por mais que você conheça o profissional e confie muito, a Vivi, ela vai fazer o melhor. Mas o que é melhor para Vivi? É o que é melhor para Vivi. Pode não ser para mim. Então, se eu estiver contratando a Vivi e eu puder falar, Vivi, olha, se lá na hora tiver bromélia, não tiver bromélia amarela, que é o que eu mais quero, aí eu prefiro, então, que nem tenha bromélia. Pode escolher outra coisa, porque de repente não gosto da vermelha. Como é que ele ia imaginar que eu não gosto da vermelha, que eu implico com a vermelha? Então, né, eu acho que esses detalhes, quando tem, né, porque tem noiva que não tem nem pensamento sobre Não, isso, vem fala, das olha, afinidades. conflito, tá tudo certo, E tá ótimo. né? E eu acredito que muitas são assim. Mas as que amam flor e tal, e que tem esse desejo. É E gostam importante de deixar o participar do buffet, o cerimonial e processo, todo mundo. gostam de participar do É, processo. E não tá errado, tá isso. super A certo, Jaque, é né? Ela é maravilhoso, né? cerimonialista, mas ela tem isso como hobby, então deve ser maravilhoso para as noivas dela, porque ela já dá, né, toda. Vivi, quando você define o projeto das flores, já fica definido todos os tipos? Ótima pergunta. Quando eu recebo um projeto do decorador e vou montar o projeto de design floral, né? Ou seja, eu vou ver como que vão ser os arranjos, qual mix floral que eu vou, né, escolher para o casamento, é um trabalho prévio que eu faço, minucioso, de já escolher. Como a gente, com o passar dos anos, vai tendo um pouco mais de experiência, você sabe se você vai ter aquele tipo de flor ou não, a possibilidade real de você ter naquela época do ano. Então, eu faço sempre um projeto já com mix floral para cada arranjo que eu vou querer. Porque isso me facilita também na questão compra. Então, eu não fico dependendo de chegar lá e vamos ver o que vai ter. Não, assim, 90% das flores que eu uso, elas já foram encomendadas previamente, elas já foram reservadas. Perfeito. Obviamente, no meio do caminho vão tendo ajustes, né? Como eu disse, o meu fornecedor aqui já liga para mim na semana anterior, ó, não vai ter tal flor. Ou quando eu passo o pedido para ele, ó, não tá tendo, então já acende uma luz aqui, eu já vou vendo um plano B, né, uma alternativa e tal. Mas 90% das flores que eu uso, elas já foram encomendadas. E aí, obviamente, a gente vai acompanhando para ver o que
De repente disparou o preço de uma delas, eu já faço essa troca, porque tem que caber dentro do orçamento, né? Então tem tudo isso. Tchau, Sônia. Ô, Vivi, eu adorei que a Vila Garden fez essa pergunta, porque me remeteu a outra coisa que eu ia morrer de esquecer de perguntar. Na época em que eu já não produzo casamento na linha de frente há uns 10 anos, e tinha uma época que o florista ele fazia um arranjo, a gente levava a noiva até lá para ver o arranjo. Isso ainda existe? Você faz um arranjo para a noiva que vai casar ano que vem, aí ela fechou. Faz sentido isso? Prova, tem? É, prova. Não faz tanto sentido mais, né? Eu realmente... Eu acho que, olha, em 8 anos de Com Que Flor Eu Vou, eu fiz prova umas 3 vezes. Não mais que isso. É, eu vi. Caiu em desuso isso. Porque isso não faz muito sentido, né? Não faz. Não vai ser a mesma flor. Né? Acho que antigamente você não tinha como idealizar como seria, né? Nem a paleta de cor. Acho que devia vir daí. Um estilo de arranjo, mas hoje em dia você tem acesso a isso, né? Então acaba perdendo um pouco de sentido. Mas tem sim, tem alguns que fazem. Talvez aqueles noivos mais tradicionais ou aquele florista mais tradicional possa até fazer. Mas eu acho que é muito menor a demanda disso hoje. Quase que rara. Quase que rara. E assim, o produto, né, ele vai se desenvolvendo com o tempo. O maquiador, por exemplo, quando ele faz a prova de maquiagem, ele cobra isso. Pode ser até que se não fecha, aí é cobrado, e se fecha já faz parte do pacote. Tem uns jogos e tal, mas é muito louco você fazer uma prova de um arranjo, porque ele é muito caro, né? Então, assim, economicamente... Tem que cobrar. Tem que cobrar, né? Porque não é economicamente eficiente esse processo, você acaba tendo um desperdício. É melhor a noiva não gastar esse dinheiro fazendo uma prova e pegar esse dinheiro e abarcar no projeto, né? Porque é tudo alocação de recurso, né? Então é um recurso que não entrega, né? Dá um carinho, porque a noiva deve ficar, ai, que delícia, mas... Gente, né? Vamos economizar e botar o dinheiro no lugar certo, né? No dia do casamento e tal. E ver no Pinterest, ver nos Instagrams e tal. É isso, a Jaque tá falando que é muito caro. Bom, já daqui a pouquinho vai acabar, então queria agradecer vocês todos aí, um papo ótimo, muito legal. Obrigada, Vivi, você é incrível, sou super fã. E avisar todos os fornecedores. Oi? Somos fãs uma da outra, né, Laurinha? É um amor correspondido, né? Muito bom. E queria avisar aí, essa resenha para a gente discutir entre noivos e fornecedores, né? Mas as noivinhas, elas acabam vendo muito depois. É a experiência que eu tenho tido. E aqui na nossa resenha, a gente tem sempre muitos fornecedores, o que é muito legal. E trazer os insights, quando vem outros floristas, é muito bacana, porque aí o bacana é isso, é a gente engrandecer essa conversa para a noiva ver um papo verdadeiro sobre cada assunto. E não esse papo, sabe, meio chicletão, que quer mais vender uma ideia do que falar o que de fato acontece. Então, acho que a gente cumpriu o papel aqui. E fornecedores que estão aí e não conhecem ainda, a gente tem um canal só para vocês, que é o @caseme.b2b. Então, se vocês ainda não conhecem, passa lá, que lá é um canal diferente. A gente não fala tão de casamento, a gente fala de empreendedorismo, né, Vivi? Vivi conhece, tá por lá com a gente. Ótimo, super. É isso, obrigada, Jaque. Legal, Vivi, obrigada. Então, é isso, meninas. Obrigada, Claudinha, Madrecita, cheia de coração amarelo aí pra gente. E já que a gente ainda tem 7 minutos, eu vou contar então um pouquinho, pra gente não perder 7 minutinhos. Eu falei isso ontem pra Vivi, eu vou falar aqui pra vocês. Eu não conhecia a Vivi. A Vivi não é uma amiga minha do mercado, né? Porque eu conheço, sou filha da Thaís, então acabei conhecendo o mercado todo, assim, na vida pessoal, né? E a Vivi, eu conhecia igual uma noiva conhece alguém, porque foi fuxicando Instagram e tal, e me chamou super atenção, porque a Vivi já não é tão recente no mercado, né? E hoje já tem muitas opções que fazem esse mesmo estilo, mas foi a primeira vez que eu olhei assim e falei, gente, que arranjo diferente. Ela mistura coisas... vou repetir o nome do canal. Bia, manda uma mensagem aí para deixar certinho.
E aí, quando eu vi, uma mesa com tudo desconstruído. Acho até que foi um projeto da Vivi, não sei. E aí tinha uns vasinhos de avenca, umas desconstruídas. Foi tão lindo, tão lindo. E aí eu falei, gente, como é que a gente tem... Isso é possível mesmo em larga escala? Porque eu entendendo dos bastidores, eu achava que você só podia sair lá com aqueles... Tudo em série, né? Quantos de mesa, quantos de buffet... Que era antigamente. E eu estava muito acostumada com aquilo. Então eu já tenho radar para identificar. Ó, ele pediu, a novidade era arranjo alto e arranjo baixo, né? Para misturar entre as mesas de convidado. Mas o tipo de flor, o tipo de arranjo era tudo muito parecido. Nossa, eu pirei quando eu vi a Vivi. Aí eu falei, gente, com que flor eu vou? Que coisa moderna, que nome maneiro, que coisa mais cool, que mulher inteligente, que mulher bonita. Fiquei super fã da empresária, da forma como você conduz o seu trabalho, que não é... Você não tem a manha de empresa grande, assim, amarra, sabe? Você é a Vivi, é uma designer que entende de flor, que faz isso bem. Você é legal. Você não é vendedora, você é descolada. Eu te falei, eu acho que você tem a cara da Rita Lobo, sabe? Essa pessoa é legal. Acho o máximo que isso, bem, adoro Rita flor. Lobo. Eu acho o máximo. Eu realmente sou fã do lifestyle todo, entendeu? Do branding inteiro da tua marca. Realmente me seduz. Eu gosto de ver uma coisa moderna, bem aplicada. Sem mimimi, sem trabalhar com a noiva como se ela fosse boba, noivinha, diazinho. Você vai lá e arrasa num design moderno. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Enche a gente de orgulho. Muito bom. Muito bom. Muito Queria bom, deixar aqui esse elogio. A decisão certa lá atrás. Muito bom. É isso. E é o que o Naldo tá falando, é super organizada. A gente, quando tem um bom produto, não é só o trabalho do artista. É todo o desenvolver, né? O atendimento, a organização. É muito legal, Vivi. Esse mercado é muito de mulheres e você é uma das grandes. Muito legal. Obrigada, linda. Adorei. Vamos embora. Chame mais gente, vezes, sempre que quiser. Daqui a pouco a gente vai começar a sair aqui do Rio de Janeiro. Começar a falar com o pessoal do Brasil, vai ser legal também. Tem muita gente bacana por aí. Né? Sim. E trocar informação, que eu acho muito legal. Ah lá, Vila Garda, adorei conhecer Vivi. Legal, gente. Que bom que eu tô apresentando vocês. Muito legal. Gente, então essa live ela fica no IGTV, né? Que agora dá para salvar direto, maravilhoso, já vai para o nosso feed. E a gente também sempre coloca ela lá no YouTube, né? Para sair dos domínios do Zuckerberg e ele poder ser buscado no Google, quando uma noiva quiser saber de flor. Então a gente bota também lá no YouTube. Então é isso, gente. Um beijo enorme. Vivi Mãos de Fada, Rosi, Jaque. É isso. Jaque, Bê. Naldo, obrigada, gente. Foi um prazer. Muito legal. Beijo, Vivi. Beijo, tchau. Tchau, tchau.